Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Minutos de Espiritismo. Tema de hoje: podemos repreender, observar ou falar mal dos outros? Fofoca, é? Será? O que é isso? Vamos entender bem. A resposta desta pergunta a gente encontra Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. É aquele que fala: bem-aventurados os que são misericordiosos. Nos itens 19 ao 21, fala justamente sobre isso. É o tema que fala assim: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Então, vamos resumir aqui isso. Ele coloca o seguinte: existe aquela colocação, né, de que da mulher adúltera, né, quando Jesus falou: aquele que não houver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ninguém fez nada, não é isso? Então, como eu erro toda hora, então eu não posso repreender ninguém. Repreender é uma coisa, condenar é outra. A gente tem que ter esse sentimento aí, saber diferenciar. Repreender é eu chamar a atenção, é eu falar: meu filho, você está errado, principalmente com os nossos filhos. Olha, puxãozinho de orelha aqui, olha, você não estudou direito, ó, você está fazendo bobagem aqui, isso vai te trazer consequências. Se você não aprender com a boa educação aqui na nossa casa, você vai aprender lá fora na rua, onde as pessoas não vão lhe tratar com o mesmo amor que você é tratado aqui, no seio da família. Como não pode repreender? O que não pode é condenar. O condenar é que complica, porque todos nós somos condenáveis por nossos atos, nesta ou numa outra vida passada, né? Então, condenar nesse sentido, ok? Então, é interessante a gente ter esse sentimento aí direitinho. Um outro cuidado: o denegrir. A gente não pode denegrir a imagem daquela pessoa, maridos, esposas principalmente. É muito comum em atendimento fraterno, a gente observa isso, que chega, né, a esposa: olha, o meu marido, ele é um imprestável, ele não faz nada, ele só quer ficar na gandaia, ele é incapaz de ficar um domingo comigo em casa para ir ao cinema, e fala mal, fala um monte de coisa. Eu já falei, eu já estou cansada de falar sobre isso. E às vezes o marido também com a esposa: ah, minha esposa só quer saber de gastar dinheiro no shopping, só quer saber de ficar lá, as minhas contas estão apertadas, eu entrei no cheque especial, eu já não aguento mais, eu já falo isso para todo mundo e não adianta nada. E aí vem aquela perguntinha básica: você já falou para ele? Você já falou para ela? Não? Então você está apenas denegrindo a imagem dela. Você está causando uma impressão péssima, você está prejudicando, criando um relacionamento de antipatia em relação aos outros, principalmente sogras, e noras e genros. Eu estou chateado com a minha esposa, vou conversar com a minha mãe, e aí a minha mãe, lógico, vai tomar partido de mim. Eu vou falar mal demais da minha esposa. Ou às vezes a mulher falando com a mãe sobre o marido. E vai resolver? Não vai. Aí quando se encontram, fica um clima péssimo. Por quê? Porque não foram falar com a pessoa certa. Se é a minha esposa que está pisando na bola, eu tenho que conversar. Antes de eu falar com todo mundo, eu tenho que falar com quem? Com ela que pode melhorar. Se é a esposa com o marido, ela tem que conversar com o marido. Não adianta ela falar para as amigas, falar com todo mundo. É conversar com a pessoa. E a gente não faz isso. Ou poucos
são os que fazem e reclamamos? Então a gente precisa ter essa reflexão aí, né? E tem também aquela outra questão. Haverá casos em que se convenha que se desvende o mal de outrem. Vou soltar os podres ali da pessoa, né? Então, vem aqui a resposta no item 21. É muito delicada essa questão e, para resolvê-la, necessário se toma apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. O cara está errado fazendo aquilo, só prejudica ele mesmo, deixa ele. Eu vou dar um puxão de orelha, conversar com ele, mas não vou ficar divulgando isso, né? Agora, se porém podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Aí sim, olha, esse cara é um picareta, ele rouba, ele faz. Aí sim, eu vou falar sobre isso, por quê? Para que outras pessoas não sejam vítimas do golpe daquele cara. Não é isso? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Isso foi citado por São Luís, lá em Paris, em 1860. Então, é a gente ter um cuidado, a gente ter um critério, até mesmo na hora da gente observar, na hora da gente repreender, na hora da gente falar mal, né? A gente ter esse cuidado, não é falar mal gratuitamente, né? É a gente então ter essa reflexão. Tá bom então? Sendo assim, fiquem com Deus e até o próximo programa, tá bom? Tchau, tchau!